Olá pessoal! Gente, essa é a aula que para mim é uma das mais importantes que tem nesse curso, tá? Nós, instrumentador cirúrgico, a gente entra numa prótese de joelho, né? A gente acha que é só pegar e aquela parte mecânica, ela pega a serra, corta para todo lado e tá feita a prótese, tá feita a cirurgia. E eu não falei para vocês que eu quero que vocês entendam todo o processo da cirurgia, é por isso que eu vou explicar para vocês a questão do balanço ligamentar. Gente, o balanço ligamentar é assim, a prótese ela tem que ficar um equilíbrio, tá? Entre a extensão e a flexão. Quando ficar em flexão, ele tem a abertura dos espaços iguais. Por exemplo, aqui tem 12 milímetros lateral e medial tem 12 milímetros também. E aqui em extensão, ele fica também medial com 12 milímetros, lateral com 12 milímetros. Às vezes tem uma alteração de 1 milímetro, assim, tudo bem, gente. Mas agora, o que não pode é assim, ficar com uma extensão boa e uma flexão, ela tá rígido, tá? Não tá fazendo uma flexão legal. Então isso aí vai trazer uma carga para o polietileno e essa prótese vai durar menos por conta disso. É por isso que eu falei para vocês que essa é uma aula super importante, tá? Essa parte de balanço ligamentar, vocês acham que é só uma questão de partes moles ou então vocês acham que é uma questão de corta mais a tíbia que o problema está resolvido, não é? Eu aposto e ganho que você acredita que corta mais a tíbia que tá tudo certo. Gente, aí é que vocês se enganam. A parte do balanço ligamentar são 3 coisas que você vai corrigir elas. Primeira delas é o corte, tá? É o corte mesmo. Só que esse corte, ele não é só da tíbia. Quando você corta a tíbia, você pega e você abre os 2 gaps. Você abre em extensão, você abre em flexão. E muitas vezes a extensão já estava boa, é a flexão que não está boa. Aí se você pega e corta a tíbia, você abriu muito a extensão. Você deu uma corrigida na flexão, sim, mas você abriu demais a extensão e isso vai trazer um problema para vocês. Para a prótese, no caso, né? Vai trazer um problema para o paciente, tá legal? Outra coisa é a correção das partes moles. Dá para você fazer essa coisão, uma capsulotomia posterior, tá? Você tem outras correções aí, tem um médico, ele chama de pie crush, ele pega o colateral e ele dá uma avulsãozinha nele e você faz essa abertura, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que não deve cortar tíbia para resolver problema de gap, tá? A não ser que a flexão e a extensão estejam ambos apertados, aí você corta a tíbia. Agora, quando você está com uma extensão aberta e uma flexão comprometida, ou vice-versa, são cortes, determinados cortes que você vai corrigir isso, tá legal? A extensão, quando não está, você não consegue uma abertura em extensão para você colocar o seu polietileno, você vai fazer um recorte distal, tá? É o corte distal que você corrige a questão da extensão. E quando você não está conseguindo uma flexão, certo? É o corte posterior, você tem que recortar a posterior. Aí é que eu falo para você, alguns guias de corte, eles pegam e ele tem esse recurso. A maioria dos implantes, ele tem o recurso do recorte distal, né? Para você corrigir a extensão. Só que nem todos os instrumentais tem um recorte posterior, tá? É muito difícil. Normalmente você vai ter que diminuir o tamanho da prótese do fêmur para você cortar mais posterior. Então você fica aí numa sinuca de bico. Você não pode cortar mais tíbia porque você abre os 2 gaps. Para você corrigir o gap de flexão, você tem que diminuir o tamanho da prótese e muitas vezes você não quer diminuir o tamanho da prótese, né? Então, é por isso que é importante você saber disso aí. Muitas vezes, se você não quiser diminuir o tamanho da prótese, o médico vai ter que abordar a capsulotomia mesmo posterior, vai ter que fazer mesmo um trabalho com partes moles para poder
ter esse ganho, tá legal, gente? Tá craque nessa questão aí do balanço ligamentar, dos gaps? Então vou repetir para você. Se você cortar a tíbia, você abre os dois espaços, tanto em extensão quanto em flexão. Para você corrigir o gap de extensão, você corta mais distal. Para você corrigir o gap de flexão, você corta mais posterior. Normalmente, o corte posterior ele vai ser diminuir no tamanho do componente femoral. Tá legal? Entendeu essa parte aí de balanço ligamentar? Entendeu a importância que tem para artroplastia de joelho? Você é especialista de produtos, quando você, às vezes, o seu material tem esse recurso, né? De você falar assim, olha, doutor, para você pegar e fazer o recorte posterior, você não precisa diminuir o tamanho do fêmur. É por isso que eu estou passando essas informações para vocês, pessoal. Para vocês terem um conhecimento, para vocês pegar, discutir caso, você apresentar seu material com qualidade, tá? E você, instrumentador cirúrgico, se o médico ele tá com essa dificuldade, você tem informação, fala, doutor, o meu guia, o meu instrumental, ele tem o recurso de você recortar mais 2 milímetros distal, né, que você vai corrigir a extensão. Doutor, o meu instrumental, ele tem o recurso de você cortar mais posterior, você não precisa diminuir o tamanho do fêmur. Gente, é por isso que eu estou passando essas informações para você, que quando vier essas complicações, vocês vão saber exatamente o que fazer, tá? E eu estou passando para você também, especialista aí, para você saber até onde o seu instrumental atinge, até onde ele pode chegar, tá? Com ele eu faço isso ou eu não faço isso. Entender essa parte aí de balanço ligamentar? A gente vai agora para a próxima aula. Agora eu vou entrar pesado para vocês falando de conceito. Vou juntar tudo que eu falei num aulão aí, para você ficar perito em artroplastia de joelho. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.